Bom dia, meus irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. É muito bom estar junto com você mais uma vez para compartilharmos a palavra de Deus. Hoje está sendo um dia especial para nós. A igreja reabriu as suas portas. Já aconteceu um culto hoje às 9 horas da manhã. Pastor Rafael esteve lá compartilhando a palavra de Deus. Minha gratidão ao pastor Rafael, minha gratidão ao novo grupo de obreiros que nós temos lá. Diácono Fernando Rosa está comandando aí um grupo novo de jovens que estão nos ajudando, estão servindo as pessoas. Logo mais às 19 horas, pastor João Paulo estará compartilhando a palavra de Deus mais uma vez. E durante a semana nós vamos continuar online no culto de oração de segunda, na terça, na escola Raízes, na quarta eu estarei aqui ministrando a palavra, na quinta as mulheres, na sexta pastor João Paulo, no sábado a geração do reino. Então durante a semana nós vamos continuar fazendo o que estávamos fazendo. Retornamos na igreja no próximo domingo, primeiro domingo de julho, presencial às 9 e presencial às 19 e online às 11 horas. Talvez você tenha visto alguma parte do culto das 9 horas. Alguns irmãos talvez tenham colocado uma parte daquilo que aconteceu e você tenha visto, tá bom? Então, por enquanto, nós vamos por aqui. Eu tenho uma palavra que está no Evangelho de João, no capítulo 1, versículos de 43 a 51. Uma pequena palavra só para compartilhar. No dia seguinte, Jesus estava escolhendo seus discípulos, né? Já tinha escolhido Pedro e André e agora ele prosseguia. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: "Siga-me." Esse Filipe era de Betsaída, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: "Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José." Então Natanael perguntou: "De Nazaré, será que pode sair alguma coisa boa?" Filipe respondeu: "Venha ver." Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: "Eis um verdadeiro israelita em quem não existe fingimento algum." Natanael perguntou a Jesus: "De onde o Senhor me conhece?" Jesus respondeu: "Antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira." Então Natanael exclamou: "Mestre, o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é o Rei de Israel." Ao que Jesus lhe respondeu: "Você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas." E acrescentou: em verdade, lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem." Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Pai querido e amado, vem falar conosco. Vem trazer uma palavra em que o Senhor aplique essa palavra à situação que cada um de nós estamos vivendo. Que a Tua palavra nos restaure, que a Tua palavra nos cure, que a Tua palavra nos transforme, que a Tua palavra opere milagres, Pai. Que enquanto essa pequena palavra estiver sendo compartilhada, Teu Santo Espírito esteja completando uma obra na vida de cada uma dessas pessoas. Desde já nós oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Eu já repeti aqui em outras ocasiões
que as oportunidades, quando elas aparecem na nossa vida, elas devem ser abraçadas. Nós não podemos desprezar as oportunidades que a vida traz para nós. Talvez você se lembre na sua própria história situações que foram oportunidades que apareceram na tua vida que você abraçou. E essas oportunidades que você abraçou abriu possibilidades para a sua vida que você nunca tinha imaginado. Foi uma oportunidade que apareceu de um momento para o outro e você abraçou, e isso trouxe novas possibilidades. Talvez alguns de nós também, olhando para trás, a gente se arrependa de oportunidades que apareceram e que nós desprezamos, e que nós não acreditamos, e que nós recuamos. Com o Senhor Jesus também foi assim. Ele trazia oportunidades, ele apresentava o Evangelho, apresentava a palavra da salvação, e muitos aproveitaram a oportunidade. Bartimeu, Zaqueu, a mulher com fluxo de hemorragia, Jairo, várias pessoas, quando eles tiveram a oportunidade de estar frente a frente com Jesus, eles não perderam a oportunidade. E assim foram curados, salvos, libertos, restaurados. Já outros estiveram de frente da oportunidade e não acreditaram nela. Não creram. Por exemplo, o jovem rico. O que Deus pedia para ele era muita coisa. Então ele perdeu a oportunidade do que Deus queria fazer na vida dele. Não é? Então, como eu dizia, o Senhor Jesus aqui, ele estava selecionando os seus discípulos, e esse texto é uma oportunidade para nós aprendermos que às vezes as nossas resistências, a nossa incredulidade, a nossa dureza de coração, os nossos preconceitos, as nossas opiniões pré-formadas, às vezes podem atrapalhar aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Talvez você esteja vivendo um momento assim. Uma oportunidade está se apresentando na sua vida. Uma oportunidade está sendo oferecida a você. E você diz, será que isso aí é uma boa oportunidade? Será que eu devo? Será que eu não devo? Então preste atenção, né? Porque o Evangelho ele nos dá orientação para nós nesse dia. Quando as oportunidades aparecem, elas devem ser abraçadas. Mesmo que você tenha questionamentos, você tenha dúvidas, Deus não vai deixar você entrar num buraco sem fundo. E nós vemos aqui isso nessa primeira escolha de Jesus. Os primeiros discípulos de Jesus, eles não perderam a oportunidade. Os primeiros foram Pedro e seu irmão André. O terceiro foi Filipe. Filipe era da mesma cidade, Betsaída, da cidade de Pedro e de André. Jesus, quando o encontrou, olha que interessante, gente. Jesus só disse, segue-me. Pedro e André, eles tinham sido discipulados por João Batista. E foi João Batista que disse, esse é o Filho de Deus, sigam a ele, eis o Cordeiro de Deus. Eles foram discipulados por João Batista. Então, quando Jesus se apresentou, eles não tiveram dificuldades em segui-lo. Já Filipe não. Filipe só ouviu o chamado de Jesus. Jesus chegou para ele e disse, segue-me. Igual de Mateus, né? Mateus também estava lá na coletoria de impostos, Jesus disse,
Siga-me. Então, existem pessoas que elas são abertas às oportunidades. São abertas às oportunidades que a vida traz, às possibilidades que a vida apresenta. Nós estamos falando aqui de Filipe, mas nos lembramos de Mateus também, né? Veja só, Filipe não perguntou, segue-me para onde? Filipe não perguntou, para quê? Por que eu tenho que segui-lo? Filipe, alguma coisa ele viu em Jesus que transmitiu confiança para ele, que transmitiu segurança para ele, certeza, fé. Talvez por causa de Pedro e André, que estavam com Jesus, ele, não é? Mas, falando a verdade, querido, são raras as pessoas que, quando as oportunidades aparecem, dizem sim. Em geral, nós, né? Não, mas espera aí, isso aí é para quê? Espera aí, me explica. E o que eu vou ganhar? E como é que vai ser isso? Então, são raros as pessoas assim que aceitam uma oportunidade, aceitam uma possibilidade que apresentam sem criar problema, sem criar resistência, sem duvidar, sem pedir provas. Quantas vezes no ministério e na igreja eu dizia, meu irmão, eu queria que você tomasse conta disso, que você fizesse aquilo. Graças a Deus, eu encontrei muitos que disseram, sim, claro, pode contar comigo, pastor. Nós temos pessoas que estão trabalhando lá na igreja agora, no meio dessa pandemia, e que se colocaram à disposição, mais jovens, né, pessoas fora de faixa de risco. Pode contar comigo, pastor. Não, eu vou, conta comigo, eu vou estar lá, não sei o quê. Não são tantos assim. Muitas pessoas, eu me lembro que às vezes eu dizia, olha, eu queria que você fizesse isso. Que chegava e dizia assim, eu vou orar a Deus. E eu digo, oh, meu irmão, você acha que antes de falar com você eu não orei a Deus? E quando essa pessoa dizia para mim, eu vou orar a Deus, eu já sabia que aquela ali estava fora, não queria. Então, como Filipe, são poucas as pessoas hoje. Às vezes você convida uma pessoa, vamos à igreja hoje? Ou vamos ouvir a palavra de Deus? São poucos que dizem sim, sem perguntar, sem questionar, sem duvidar. Então é interessante aqui o que Filipe não só seguiu o Senhor Jesus, quando Jesus chamou ele, né? Mas Filipe também arrebanhou Natanael. Aliás, depois esses dois amigos, esses dois apóstolos, eles ficam juntos no ministério. Daqui para frente eles vão estar sempre próximos um do outro. Ele arrebanhou Natanael. Presta atenção, queridos, que Felipe, André, Pedro eram pescadores. Você sabe que pescador gosta de andar com pescador. Pescador tem muita história, tem muita conversa de pescadores, né? Só que Natanael não era um pescador, ele era um homem temente a Deus, era um homem que tinha uma outra cabeça, era um homem que estudava a palavra de Deus, estudava a lei. Ele não era uma pessoa fácil de ser levada por uma conversa de pescador. Não é? Porque ele tinha conhecimento, ele tinha informação. É uma verdade, querido. Às vezes você pregar o evangelho para os simples é fácil.
aceitam a palavra de Deus, creem na palavra de Deus. Agora, você pregar o Evangelho por uma pessoa letrada, estudada, que tem conhecimento, que tem entendimento, é outra coisa. Por quê? Aquele que sabe muito, resiste muito, quer explicação, quer certeza. Eu estou falando em causa própria. Eu fui uma pessoa que resisti por muitos anos ao Evangelho, porque eu achava que era muito simples. Então, Natanael era uma pessoa que tinha conhecimento da palavra de Deus. Era um homem estudado, ele era temente a Deus. E tanto que Filipe, quando o procurou, Filipe soube argumentar com ele. Olha, encontramos aquele que Moisés escreveu na lei. Olha, encontramos aquele de quem os profetas escreveram. Olha, encontramos Jesus de Nazaré. Foi aí que pegou. Por quê? Porque Natanael conhecia Moisés, conhecia a lei, conhecia os profetas, conhecia a vinda do Messias. Agora, Nazaré era uma cidade completamente desconhecida. Nazaré nunca foi citada nos livros do Antigo Testamento. Nazaré ela só veio a ser conhecida nos Evangelhos. Então Nazaré era uma cidade completamente desconhecida. Nunca foi referência de nada. Nazaré não tinha nenhum atrativo. Nazaré não tinha nenhuma referência. Talvez a única referência de Nazaré era a carpintaria de José, onde Jesus trabalhava. Então Nazaré era uma cidade desconhecida, insignificante. E aí Filipe, que tinha conhecimento, ele disse assim: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? A Bíblia Mensagem traduz essa frase, que Natanael virou para Filipe e falou assim: você está brincando? O Messias, o Filho de Deus, saindo de Nazaré? Daquele fim de mundo? Daquele fim de mundo saiu o Messias, saiu o Filho de Deus. Presta atenção, queridos, que a fé, ele era temente a Deus, mas a fé de Natanael era uma fé limitada. Era uma fé que tinha um padrão pré-estabelecido. Para as coisas ser de Deus, tinham que ter um certo padrão, tinham que ter um certo perfil, tinha que ter um certo status. Presta atenção, porque tem muita gente hoje assim, que é crente, mas a fé é uma fé preconceituosa, é uma fé que não acredita que o Evangelho é para todos, que o Evangelho é só para uns escolhidos, é só para uns estudados, é só para uns que têm conhecimento, é só para uns que alcançaram um nível superior. Natanael era crente, queridos, mas ele tinha limitações na sua fé. Não era só limitação. Vamos aplicar isso trazendo para a nossa vida. Talvez você hoje que está me ouvindo, você tem fé, você acredita em Deus. Apesar de estar vivendo esse momento tão difícil, você tem fé. Mas talvez a sua fé esteja limitada pelas circunstâncias. A sua fé esteja limitada pelos fatos que estão acontecendo.
a sua fé esteja limitada pelas situações que você está enfrentando? Será que nessa altura, trazendo para nós, será que nessa altura dos acontecimentos, será que nessa altura da minha vida ainda pode sair alguma coisa boa? Será que Deus ainda pode fazer algo novo na minha vida? Depois de tudo que eu tenho vivido, do que eu tenho passado, será que depois dessa pandemia ainda pode acontecer alguma coisa boa? Será que ainda pode acontecer alguma mudança, alguma transformação? Olhando para o Brasil, olhando para o Rio de Janeiro, olhando para o que você está vivendo hoje, talvez tanta coisa, tanto desastre, tanta infelicidade, tanta perda. Talvez você esteja perguntando, será mesmo que Deus ainda pode fazer algo novo depois de tudo isso que a gente está vivendo, tudo isso que a gente está vivenciando? Presta atenção, a chance de Natanael estava ali. A oportunidade para ele ver, conhecer, ser, experimentar, estava ali. Só segundo a maneira dele de ver as coisas, de crer, apesar, a maneira dele, a opinião dele formada, custava a ele crer que fosse verdade, que aquele fosse o Filho de Deus, que aquele fosse o Messias. Eu repito, querido, nós às vezes somos iguais. Se não somos iguais de um lado, não é? Porque Natanael tinha uma fé meio preconceituosa, tinha uma fé meio esterilizada, tinha uma fé com álcool e gel, tinha uma fé que achava que as coisas tinham que ser conforme ele imaginava, por um lado. Se nós não somos iguais a ele por esse lado, nós somos iguais a ele por outro lado, porque não cremos que Deus possa mudar uma situação que estamos enfrentando hoje. Né? Hoje estamos vivendo aí uma pandemia. E são muitos que hoje que não acreditam. Não acreditam mais que Deus possa mudar essa situação. Né? Porque pelo que já passou, pela incredulidade, pela dureza de coração, talvez por opiniões pré-formadas, resistências, preconceitos. Será que de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Eu fiz questão de enfatizar, será mesmo? Talvez você que esteja junto comigo agora tenha aí um será. Tem uma situação na sua vida, será mesmo que ainda há uma saída? Será mesmo que há uma solução? Será mesmo que fulano ainda pode ser curado? Será mesmo que essa situação econômica da minha vida pode ainda mudar? E mudar para algo melhor ainda? Será mesmo? Talvez esteja alguém me ouvindo, eu não sei se acredito nisso aí, não. Eu não sei se acredito nessa palavra, não. Será mesmo que Deus hoje pode operar um milagre? Olha só, queridos, Natanael, com as suas dúvidas, com as suas opiniões pré-formadas, com o seu muito conhecimento, com suas dúvidas, com as suas incertezas, ele foi com Filipe. Ele aceitou o chamado de Filipe,
apesar das resistências que ele tinha. Então, querido, nós nunca vamos ter uma fé perfeita, uma fé completa, uma fé íntegra, uma fé com certeza. Jesus mesmo disse que a fé não precisava nem ser grande, que podia ser do tamanho de um grão de mostarda, a cabeça de um alfinete. Então, ele hoje não te pede uma fé completa, ele pede que você tenha fé. Com fé, você sai dessa situação. Com fé, você muda esse estado de coisas na sua vida. Com fé, você encontra cura. Com fé, você se liberta daquilo que te oprime, te liberta daquilo que é compulsivo na sua vida. Com fé, não precisa ter tanta fé, não precisa ter uma fé perfeita, uma fé completa. Não precisa ter uma fé que já leu a Bíblia 15 vezes. Não! Com fé, basta você ter fé, você pode alcançar grandes coisas. E Natanael é um exemplo, porque ele, por um lado, era um homem que conhecia muito, mas tinha as resistências dele. Ele tinha os preconceitos dele. Nazaré, pelo amor de Deus. Não é? Eu sempre me lembro de um período que eu passei por um esfriamento espiritual. Eu ia à igreja obrigado. Eu ia à igreja sem vontade nenhuma. Eu ia à igreja para desencargo de consciência. E aí eu ia à igreja e pegava meus últimos lugares. Eu ia lá para trás. Para ninguém me ver, para ninguém me enxergar. Ia sem fé nenhuma. Mas ia. E num desses dias que eu estava exatamente assim, não foi poucos dias, não, foram várias vezes. Você pensa que não tem gente assim? Tem muita gente assim, que vai à igreja só por desencargo de consciência. Não está com fé nenhuma, não acredita mais em nada. Não acredita mais em Deus, não acredita mais em igreja, não acredita mais em pastor, não acredita mais nada. Era eu. Eu estava exatamente assim. Aí saí do consultório, depois de trabalhar um dia, eu vou na igreja. E fui. E bem característica, né? Cheguei atrasado. Você conhece alguém que chega atrasado? Ah, eu vou chegar atrasado, porque aí já acabou aquelas músicas, já tiraram a oferta, eu vou chegar só para ouvir a palavra. Era eu que estou falando de mim, tá? Não estou falando de ninguém, não. E eu cheguei. Quando eu cheguei lá e sentei, quando apareceu o pregador, eu digo, misericórdia. Desse aí não vai sair nada. Eu conheci o pregador. Graças a Deus ele está vivo até hoje. Eu conheci o pregador e disse, meu Deus, eu vi mensagem desse pastor. Esse pastor não tem nada para mim. Tem nada que ele fale que me alimente, que me chame a atenção. Mas, por obra de Deus, fiquei sentado. E que noite tremenda foi aquela, queridos. Porque Deus fala, Ele usa quem Ele quer usar e da forma que Ele quer usar. E como aquele homem que eu desprezei, não é? Quase que me levantei e fui embora, e como aquele homem falou comigo naquela noite. Lembra aquela palavra até hoje. Foi uma palavra que provocou uma transformação na minha vida. Então, quando as pessoas me perguntam, pastor, adianta eu ir à igreja se eu não tenho fé nenhuma? Adianta. Eu? Adianta a igreja, mas eu não acredito mais em nada. Adianta. Adianta ir na igreja, eu estou vivendo a vida do... Adianta. Porque aquela noite, queridos, transformou a minha vida completamente. Aquela noite a palavra foi pregada e ela falou fundo ao meu coração. E depois daquela noite
a minha vida com Deus mudou completamente. Então eu volto a dizer o que eu disse no princípio, querido. As oportunidades às vezes aparecem e nós temos que abraçar. Às vezes ela vem embrulhada para presente, vem bonitinha, vem redondinha, vem com laço de fita e você recebe. Às vezes ela vem num outro embrulho. Às vezes ela vem no embrulho de uma doença, ela vem no embrulho de uma pandemia, ela vem num momento desagradável, ela vem num momento que você não está mais acreditando em nada, ela vem num momento que você está pronto para explodir. Estou cansado, estou esgotado, basta, chega. Às vezes ela chega e ela não vem nem embrulhada. Ela vem com um fracasso, ela vem com uma derrota, ela vem com uma doença, ela vem com uma perda, ela vem com um momento que desestrutura completamente a tua vida, te desequilibra todo. E nós, às vezes, queridos, temos que ter nessa hora fé de acreditar que Deus está nos dando uma oportunidade. Não sei o que você está enfrentando, o que você está vivendo, por pior que seja. Talvez você olhe para a situação que você está vivendo. Você diz, será mesmo que com isso que eu estou enfrentando hoje, ainda pode sair alguma bênção? Ainda pode sair alguma coisa boa? Deus ainda pode fazer com que isso coopere para algum bem na minha vida? E Natanael é um exemplo para nós. Ele acabou se transformando o primeiro apóstolo que chamou Jesus de Messias, de Senhor, que era o Filho de Deus. Então você vê, né? Apesar de Natanael ter as resistências dele, as dúvidas dele, ele experimentou algo. E isso que Deus falou para ele, vocês vão ver, ele viu, porque ele se transformou em um apóstolo de Jesus, ele viu Jesus ser crucificado, ele viu Jesus ser sepultado, ele participou por tudo e ele viu Jesus ressuscitado e viu Jesus ascender aos céus. Então isso foi um fato, por isso é que Jesus disse, você está crendo porque está me vendo, porque eu te vi? Olha, coisas maiores você ainda vai ver na sua vida. Então eu falo com você, meu irmão, você que crê em Deus. Talvez para você esteja difícil de acreditar que disso tudo que nós estamos vivendo ainda pode sair alguma coisa boa. Talvez você tenha uma Nazaré. Nazaré aqui é uma metáfora, né? É uma parábola, é uma ilustração de uma situação na sua vida que você não tem expectativa nenhuma. Natanael, de Nazaré não saía nada. Talvez você tenha uma Nazaré, que é uma situação da qual você já perdeu a esperança. Talvez você esteja esperando contra a esperança. Talvez você não acredite mais que isso possa mudar, que isso possa se transformar. Você perdeu já a expectativa, você não espera coisa alguma. Meu irmão, creia, creia. Use a sua fé, tenha fé em Deus. Volte os seus olhos para Deus. Deus ainda pode mudar essa situação. Talvez você replique daí para mim. Será mesmo? Eu digo que sim, queridos. E nós temos experimentado muitas situações, não só eu como você,
Quantas situações que você já não cria em mais nada, não acreditava em mais nada, e Deus fez. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quer agradar a Deus? Deposite fé. Apesar da pandemia, apesar do isolamento, apesar da perda de pessoas queridas, apesar de tanto sofrimento, apesar de tanta tristeza, apesar dos anunciadores de más notícias serem muitos, creia em Deus. Tudo é possível ao que crê. Deus é capaz de chamar à existência aquilo que não existe. E Deus é capaz de vivificar até aquilo que está morto. Então eu queria que você identificasse na sua vida agora uma situação que você já não tem mais expectativa. Eu tenho uma para colocar diante de Deus. Sou um homem de Deus, sou um homem que leio a palavra, estudo a palavra, prego a palavra, mas você pensa que dentro de mim não existem situações em que eu me pergunto, será mesmo? Será mesmo que isso um dia vai mudar? Tenho fé? Tenho. Mas a minha fé, às vezes eu digo assim, puxa, minha fé é tão pequena. Tenho fé para tantas coisas, mas para outras, parece que a nossa fé está machucada, né? Está enfraquecida. Então, meu irmão, coloque diante de Deus aquela situação da sua vida que você custa crer que pode mudar. Será mesmo? Aquela situação que você não tem mais expectativa. Parece um paradoxo, né? Aí eu tenho fé. Mas ao mesmo tempo você, dentro de si, a expectativa já está minada. Então eu queria colocar isso diante de você, aliás, colocar isso diante de Deus, colocar essa situação, porque esse texto aqui, ele vem reanimar a nossa fé no meio de tudo que nós estamos vivendo. Talvez a gente olhando para tudo que está acontecendo, será mesmo que Deus ainda vai fazer com que tudo isso coopere para um bem? Será mesmo que o Brasil vai voltar à harmonia? Será mesmo que a economia vai voltar? Será mesmo que nós vamos ter liberdade para andar nas ruas, sem medo de doença, sem medo de vírus? Será mesmo que um dia as coisas vão voltar? Eu tenho certeza que muitos será mesmo. Então vamos orar, tá bom? Vamos orar e colocar isso diante de Deus. Pai querido e amado, nós queremos te agradecer pela tua palavra. A tua palavra é santa, Pai. Tua palavra é verdadeira. Tua palavra é o verdadeiro alimento para nós. Porque muitos de nós, Pai, as oportunidades aparecem, mas nós não temos a fé para crer na oportunidade que aparece. As circunstâncias acontecem diferente do que nós esperávamos e nós não temos fé. Então eu quero nessa hora, Pai, me juntar, me unir a todos aqueles que, ouvindo essa palavra, perguntam talvez dentro de si, talvez nem coloquem na boca, mas dentro de si se perguntam, será mesmo que pode sair alguma coisa boa dessa situação que me trouxe tanta tristeza, que me trouxe tanta dor, tanto sofrimento? Será mesmo que essa situação pode mudar para algo maior, melhor? Porque Jesus disse, você vai ver coisa maior. Será mesmo que nós ainda vamos ver coisas maiores? É por esses que eu estou orando, Pai, eu estou intercedendo. E nós não temos vergonha, Pai, de dizer que a nossa fé talvez seja uma fé bem pequena, seja uma fé bem desacreditada por
por decepções, por frustrações, por desapontamentos. Talvez alguns estejam aqui com a fé bem debilitada. Então, Pai, revigora, renova a nossa fé. Que nós tiremos os olhos das circunstâncias e olhemos para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Tira do coração do meu irmão, da minha irmã, a tristeza, o desânimo, a sensação de desamparo, a sensação de desproteção, a sensação de medo. Tira tudo isso, revigora a sua fé, revigora o seu ânimo. Faz dele, Pai, um verdadeiro discípulo de Jesus, como o Senhor fez aqui com Pedro, com André, com Felipe, com Natanael. Foram homens que também tiveram os seus momentos em que a fé deles foi abalada, mas eles perseveraram e viram coisas maiores. Então a minha palavra é uma oração, a minha oração é uma oração profética para essa pessoa que está ouvindo. Que ela não veja apenas o que o Senhor vai fazer, mas que ela veja ainda coisas maiores. Que ela veja, que ela não receba só a resposta da sua oração, mas que ela veja coisas maiores e melhores que ela nunca imaginou. Que ao terminar essa oração, que o meu irmão esteja em paz, que ele esteja bem, que ele esteja com coragem, que ele esteja com alegria, que apesar de tudo ele esteja bem. Eu oro por ele, eu abençoo ele, a sua casa, a sua família, no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gosto sempre de agradecer, né? Você que me acompanha, você que fica aí até o final assistindo a mensagem, ouvindo a mensagem, você que não fica zapeando, pelo contrário, ouve a mensagem, deixa a mensagem cair no seu coração, que essa palavra fique no seu coração, que ao resto do domingo você se lembre dessa palavra e que você seja um daqueles que digam: eu vi, Deus respondeu a minha oração, Deus respondeu o meu será mesmo, Deus respondeu. E Deus fez ainda coisa muito maior que eu nem sequer imaginava. Tá bom? Que isso seja uma verdade. Não deixe de botar, se você está aí no YouTube, dá o seu like para essa mensagem que você ouviu. Se quiser colocar um comentário lá embaixo, você pode botar do que é que Deus fez na sua vida, do que é que Deus está fazendo, que nós vamos olhar com cuidado e com carinho. Tá bom? Até quarta-feira estarei de volta aqui, trazendo mais uma vez uma palavra para compartilhar com você. Fique na paz, fique com Deus, que você tenha um domingo abençoado, protegido, seguro, não é? Se você está dentro de casa, que Deus te proteja. Se você está indo para a rua, porque tem que ir para a rua, que Deus te proteja, que a armadura de Deus esteja sobre a sua vida, que nenhum mal te alcance. Pelo contrário, que você seja uma pessoa saudável, com saúde para trabalhar e fazer o que tem que fazer. Fiquem na paz, queridos. Até a próxima vez. Que Deus os abençoe rica e abundantemente.